Gazeta Esportiva tá na área, o programa tá daquele jeito. Eu tava com muita saudade, mas dessa vez eu fiquei com uma saudade, eu não sei porquê, deu uma saudade de você e de você que tá em casa. É um enorme prazer começar mais uma semana de Gazeta Esportiva ao lado dessa super dupla. Foi tudo bem aí no feriadão? Comigo foi tudo ótimo, eu sei que com o Garrafa foi bem, foi Peitu. E você, Miller, fez o que no feriado? Eu fiquei em São Paulo mesmo. Foi São Paulo, tal. E o melhor está por vir agora, porque eu começo a semana ao lado dessas feras. Osmar Garrafa! E Miller, nosso campeão eterno maravilhoso. Hoje a gente traz a repercussão. O Miller chega aqui, gente, todo dia. Eu vou botar o bastidor. Para tudo. Ele chega, ele sempre pede pro Abel a comidinha do Mulheres, porque ele é muito fã de tudo que a Regiane e a Pamela comem aqui. Aquele bolo lá, né? Pelo amor. Você viu? Então ele fica aguado, ele começa. Hoje a gente traz a repercussão do título do Corinthians no Brasileirão Feminino. Já no time do Luxemburgo você vai conferir como que foi o treino de hoje, que foi aberto para a imprensa. O Thiago Salazar acompanhou tudo de pertinho lá. Abre as portas da esperança! Ele tá lá, o Salazar? Ah, é um boletim? Já abriu, né? É. Ah, já abriu. Mas ele tá lá também, mas daqui a pouco ele aparece. Não vai aparecer o link? Aquela entrada dele assim? Não vai dar tempo. Tem ainda o anúncio do Palmeiras sobre o tempo de recuperação do Dudu, hein? Você palmeirense vai saber tudo. E é claro que nós trazemos também as novidades do Tricolor na preparação para a grande final da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais depois das dicas. Muito bom, meu povo. Antes de seguir por aqui, eu quero mandar um super beijo para Thalita, mamãe do Leonardo, que tem 4 meses. E o Leonardo assiste todo dia, no colo do papai dele, o Gazeta Esportiva, depois que o pai chega do trabalho, faz o home office lá. Então, um beijão. Eu também tenho um Leonardo lá em casa, viu, Thalita? Beijão pra vocês. Eu também quero aproveitar e mandar um beijo pro Johan, que é São Paulino Roxo. Não perde um programa Gazeta Esportiva. Johan, feliz aniversário. Parabéns pra você, meu querido. Jovenzinho, viu, também? Jovenzinho. Pessoal, tá chegando a hora. Sabe que tá chegando a hora? Não. Ai, meu Deus do céu. Ah, cadê a música, Pacheco? Meu Deus. Sem pam. música não tem São Silvestre. Olha. Inscrições para a corrida de São Silvestre estão abertas. Está esperando o quê para garantir a sua vaga? Entre no site sãosilvestre.com.br, faça sua inscrição. Como é tradição, a prova vai ser dia... Que dia que é? 31 de dezembro. Bora correr com a gente. Certo? Vem correr. Então entra no site sãosilvestre.com.br. Miller, você aguenta correr 15 quilômetros? Hoje eu corro da corrida. Corre da corrida? Mas você corria muito, né, Miller? Opa! E você, Garrafa? Eu tô correndo para trabalhar, vamos continuar correndo aqui. A vida é uma correria. Ó, mas se você não corre, você pode fazer uma parte correndo, uma parte caminhando. Caminhando. O importante é participar né, do evento, que é uma emoção, gente. Você arrepia, incrível. É uma tradição. Tradição. A seleção brasileira já está em Lima para encarar o segundo jogo das eliminatórias. A equipe treinada por Fernando Diniz começou os treinos por lá ontem. Tem jogo amanhã contra o Peru, 11 da noite. Gente, mas que tarde. Ah, é 11 da noite daqui, né? Sim, sábado 11 da noite. Mas lá não é esse horário, porque é muito tarde. O Brasil venceu bem a Bolívia sexta-feira, chega embalado aí para o duelo em Lima, tá certo? A gente vai conferir agora, então, um trechinho da preleção do Fernando Diniz no primeiro jogo dele à frente do Brasil. Agressividade do começo ao final do jogo. Os caras vão baixar lá, não deixa os caras respirar. Circula a bola e vai, com a sede, com a bola. Os caras... É assim que o Brasil é. E tem que ter alma, tem que ter espírito, tem que entregar tudo. Vocês são os heróis de muita gente. Então encara isso. E aí, pode ter alegria pra vai dar bom. Nossa senhora, que medo que me deu dele. Os caras vocês não gostam disso aí? Vocês acharam exagerado? Para jogar com a Bolívia, com todo respeito, então precisa de tudo. é uma característica do Diniz, né? É claro que ele está na chegada, mas está trabalhando com jogadores já do nível muito elevado, Miller. Eu acho que é um nível muito elevado. Precisa gritar assim? Não é? Assim, ele está implantando, tem que se respeitar. Não vamos fazer chacota porque é meio comum. Não é chacota, mas é que, tipo, né? É um jogo contra a Bolívia, vamos combinar. Isso, né? Não é a Copa do Mundo, entendeu? Enfim. Mas aqui envolve tudo, né? Estreia dele. Enfim. É compreensível, claro. Compreensível.
Se isso surte efeito ou não é uma outra questão. Cada um reage de um jeito. Sim, a gente já discutiu isso. Eu gosto de preleção. Para alguns jogadores isso mexe demais com o atleta, para outros não faz diferença. Sim. E aí se respeita, o atleta, o técnico trabalha nessa motivação. Mas eu quero saber o seguinte, o Brasil mostrou algo de diferente sob o comando do Fernando Diniz ou ainda não deu para ver? É muito cedo, Michele. Para mim é muito cedo. Já tinha, nossa, vocês viram, a seleção foi outra. Não é uma seleção muito parecida com o que foi com a do Tite. Né? É claro que o Diniz tem outra forma de pensar o jogo, mas isso leva tempo, não é da noite para o dia, Mas, Garrafa, Michele, você tem que ver o seguinte, como é que você vai ver coisas diferentes com os mesmos protagonistas do passado? E sem tempo para treinar. Entendeu? Exatamente. Então, são coisas assim que você não vai esperar. Quem não sabe que o Neymar é o melhor jogador do Brasil? Quem não sabe que pegamos, né, um adversário muito fraco, muito ruim, independente. Nós sabíamos que o Brasil ia vencer e venceu bem, né? Agora, se você for ver bem, como eu gosto de ver sempre nas entrelinhas, no profundo da bola, me fala um jogador desse que está na seleção que é artilheiro no seu time. Nenhum. E a seleção, em termos eliminatórias, Michele, Miller, você em casa, ela tem 4 jogos que aí realmente o Diniz pode ser cobrado, a gente vai olhar com mais carinho. Contra o Uruguai e contra a Argentina. São 2 jogos no primeiro turno e 2 jogos no segundo turno. Fora isso, tivesse o Diniz lá, tivesse o Tite, tivesse o Carille, a tendência é a seleção brasileira. O Brasil nunca ficou fora de Nunca ficou fora, não vai ser agora, ainda mais com esse novo regulamento. Então, em termos eliminatórios, são apenas 4 jogos que vão valer para chamar a atenção do torcedor e da mídia, especificamente para a gente ver comportamento. Porque um jogo com a Argentina é a atual campeã do mundo. Sim. E é a rivalidade Brasil-Argentina. O Uruguai também tem toda essa rivalidade, tem essa história. Fora isso, o que aconteceu com a Bolívia, o Tite também fez ótimas eliminatórias com a seleção brasileira. O Tite chegou já vencendo. Chegou vencendo também. Bom, então vamos para a nossa enquete do dia. Fernando Diniz. Não, mas já vamos perguntar se ele deve ficar no comando da seleção até a Copa do Mundo? Por que, diretor? Você já tá questionando? Essa pergunta não cabe, até porque é a primeira partida dele. É a primeira partida e não perdeu. Não. É que muito se falou nas redes, o diretor está falando, porque tem essa questão de que vem o Ancelotti por aí. Então, já com esse resultado de 5, a pergunta, né, na verdade, é a seguinte. Ele deve continuar na seleção ou deve sair ele continua na seleção, nem que ou ele sai da seleção para dar lugar ao Ancelotti, ou ele vai ser auxiliar técnico. Se vier o Ancelotti... Se vier o Ancelotti, tem isso ainda. Caso ele vier mesmo, né, com certeza, o Fernando Diniz não fica na seleção. Até porque o Ancelotti é um europeu, é um estrangeiro, ele tem toda a sua comissão estrangeira. Mas vem cá, o Fernando Diniz vai fazer todo o trabalho, classifica, eliminatórias, depois chega essa é uma outra questão. É isso que não está casando o Michele. Né? O Diniz ele tem contrato até o Ancelotti encerrar o contrato dele com o Real Madrid. Em 24. E o presidente da CBF não confirma isso porque não pode confirmar, porque o Ancelotti não confirmou. Então a história está muito mal explicada. Você ficaria com o Fernando Diniz? Eu ficaria com o Fernando Diniz, sim. Eu também. Eu ficaria com o Fernando Diniz. Fernando Diniz. Se viesse o Ancelotti agora, ok. Ele não pode vir. A seleção brasileira precisa de um técnico, não de um técnico interino, esperando um outro treinador, mesmo que seja o Ancelotti. Não dá para esperar ninguém. Seleção brasileira. Nem o Guardiola, ninguém a seleção tem que esperar. Também acho. E permanecer com o Diniz, eu acho válido. Até porque todo mundo sabe, né? Nós sabemos que o Scaloni, quando chegou na seleção da Argentina, ele era um estagiário. Diferente até do Diniz. E hoje é o melhor treinador do mundo. Beleza. Entra lá então no site gazetesportiva.com, deixe seu voto se você acha que o Diniz tem que continuar ou não. E você pode acompanhar o programa pelo YouTube, ao vivo, youtube.com/Gazeta Esportiva. Manda um superchat pra gente que eu vou ler aqui seu comentário, tá? E agora, o time feminino do Corinthians enfrentou ontem a Ferroviária pelo jogo de volta das finais do Brasileirão. Festa completa, teve homenagem à treinadora e até história sendo feita na Neoquímica Arena. Quem conta tudo pra você é a Marina. Pessoas presentes no total. E a Ferroviária bem que tentou estragar a festa alvinegra. Aos 10 minutos, Barrinha deu um cruzamento certeiro para Milena Carioca, que desviou de cabeça e abriu o marcador. O jogo seguia difícil, a Gabi Portilha entrou no lugar da Jaqueline. E então, um tiroteio aconteceu lá para os 40 minutos. Defesa da Luciana, outra defesa... E pimba, gol de empate da Jennifer aos 42 para delírio da Fiel.
No segundo tempo, a mãe apareceu, crianças, e deixou dela, decisiva que é, depois desta jogada da Milene. E teve reverência ao rei e à eterna capitã Grazi, que no final do ano vai se aposentar. Foi assim, com 100% de aproveitamento aqui na Neoquímica Arena, que o técnico Arthur Elias se despediu da sua torcida em solo brasileiro, com recorde de público e mais um caneco conquistado. As Brabas são pentacampeãs do Brasileirão Feminino e todos os títulos foram conquistados pelo rei, que certamente vai deixar saudade. Falei para as jogadoras hoje no vestiário, né? Que seria o último jogo meu e também da Grazi, né? E alguns integrantes da comissão também, em relação a ser o nosso última oportunidade de campeonato brasileiro, de uma final aqui na Neoquímica Arena. Mas eu acho que quando a gente marca uma trajetória, marca a história de um clube grande como o Corinthians, e principalmente a gente marca as pessoas que estão à nossa volta, isso nunca acaba, né? Então, foi o último, mas não foi o fim. Uhul! Viva as meninas do Corinthians, as Bravas! E parabéns por o Arthur Elias também, super habilitado para estar à frente da seleção brasileira. Por tudo que ele fez, né? Pelo currículo. É mais que merecido, vai para o lugar aonde realmente deve estar e deveria estar. Essa contratação dele, né, para a seleção feminina, devia também ser um espelho, um reflexo, né, para a seleção masculina, né? Porque a CBF faz o curso de treinador e só tem brasileiro. E a CBF é um estrangeiro. Para você tinha que ser quem? O Fernando Diniz, o Dorival Júnior, Renato Gaúcho, esses três, se a CBF escolher um, no caso, escolher o Diniz, tá tudo certo. Beleza. Agora é o seguinte, você está acostumado a ver aqui no Gazeta Esportiva e também no Mesa Redonda os grandes nomes do futebol, certo? Sabe onde essa verdadeira constelação de estrelas do nosso esporte vai se reunir no dia 10 de dezembro? 20ª edição do Troféu Mesa Redonda. O Oscar do futebol brasileiro está chegando e logo mais você vai poder escolher os protagonistas da nossa atração através da votação do site, tá? No site. Então daqui a pouquinho, segura a emoção. 20ª edição do Troféu Mesa Redonda. Gente, eu lembro quando eu falava 10ª edição do Troféu. Agora estamos na 20ª edição do Troféu Mesa Redonda. A gente vem falando muito sobre opções de substituto do Dudu, mas hoje o Verdão deu um pouco mais de detalhes sobre o atacante. E quem vai trazer para a gente as informações é a Marina Buffon. Boa noite, Má. Saiu o prazo de recuperação do ídolo alviverde? Fala, Mi, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa segunda-feira aqui no Gazeta Esportiva. Saiu e são más notícias, não só para o torcedor do Palmeiras, mas no futebol no geral, porque quando a gente vê um atleta de alto rendimento se machucar e ficar muito tempo fora é sempre muito triste, né? Hoje o Palmeiras então divulgou que o período de recuperação do Dudu para ele voltar a jogar de fato pelo Palmeiras vai ser de 9 a 12 meses, ou seja, até um ano para o Dudu voltar aos gramados atuando com a camisa 7 do Verdão. Então é uma má notícia realmente e o próprio Dudu falou diretamente, vamos dizer assim, para os torcedores, agradecendo todo o apoio que ele vem recebendo e se emocionou bastante com isso, viu? Então vamos ouvir um pouquinho o que o Dudu falou. Eu, sinceramente, nunca pensei que eu iria passar por isso, né? Cirurgia no joelho, tem que ficar 6 semanas sem colocar o pé no chão. Isso é muito ruim, muito doído, né? Mas fazer o quê? Acontece, seguir em frente, fazer a fisioterapia. Hoje foi meu primeiro dia de fisioterapia depois da cirurgia. A gente sabe que para o atleta esse momento é muito difícil, né? E a gente saber que a gente tem um carinho, que tem todos torcendo pela recuperação, isso deixa a gente mais forte e mais feliz, né? Num momento de tristeza, deixa a gente feliz pelo carinho, pelo amor que a gente tem do torcedor, das pessoas que trabalham comigo, das pessoas que estão me ajudando. Agradecer a torcida pelo carinho e que, se Deus quiser, ano que vem a gente tá junto aí de novo.
Aí as palavras, então, do Dudu, que se machucou no jogo contra o Vasco há pouco tempo, né? Ele rompeu o ligamento do joelho direito, também lesionou o menisco, passou pela cirurgia e hoje, então, iniciou esse processo de fisioterapia dentro do Núcleo de Saúde e Performance lá do Palmeiras. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falando de uma parte boa, é a questão do Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, que se machucou no dia 14 de agosto, jogo contra o Cruzeiro. Ele teve um estiramento na coxa, também direita, e aí estava passando por um processo de recuperação. No último sábado ele iniciou a transição física para o gramado e hoje continuou, inclusive o Atuesta também iniciou o processo de transição. Ele que pode ser um substituto para o Dudu também, né? A gente vinha falando outros nomes, como o Breno Lopes, o próprio Hendrick, mas o Luiz Guilherme, antes de se lesionar, estava sendo cotado, inclusive, para entrar em alguns jogos ali, vinha jogando muito bem. E aí eu pergunto para vocês, o Palmeiras está correndo contra o tempo, inclusive, para ter o Luiz Guilherme nos jogos aí das semifinais da Libertadores contra o Boca Juniors. Quero saber se o Luiz Guilherme se recuperar de fato. É um melhor nome para esse momento para o Palmeiras do que Breno Lopes, do que o Hendrick? Fica com vocês aí o questionamento. Obrigada, Amar. Então, primeiro, Luiz Guilherme seria a melhor opção justamente para o lugar do Dudu, vocês acham ou não? Então, a gente discutiu isso, inclusive, no mês aonde, a possibilidade do Hendrick jogar pelo lado esquerdo. O Miller ele tem essa visão, porque o Hendrick vem sendo aproveitado por dentro. E nas vezes que entrou, ele não entrou muito bem. O que me causa estranheza é quando o Hendrick fica a terceira opção, fica atrás do John e do Breno Lopes. Aonde ele vai jogar é um problema do técnico Abel Ferreira, já que ele não gosta que ninguém se meta no time dele. É papel do técnico arrumar um lugar pro Hendrick, né? Se ele tem que ser titular ou não é uma outra questão, mas se os titulares, o titular tem que sair de um desses três, eu acho que o Hendrick pode ser melhor aproveitado sim. De qualquer forma, acho que fica aí a torcida pro Dudu se recuperar, não é fácil, ele se emocionou e é natural isso, porque é a lesão que o jogador mais teme. Não pela própria lesão, porque o cara volta a jogar sem nenhum problema. O tempo de recuperação, o cara tá fora da temporada, são mais de 6 meses. Fora. É um período. O Dudu ele teve menisco, né? Então é realmente complicado. Fica a nossa torcida aqui, o nosso desejo de ótima recuperação pro Dudu. Ô, Michele, sabe que se eu fosse o Abel faria? Eu colocava Flaco Lopes no meio, o Arthur na direita e o Rony pela esquerda. E o Rony na esquerda. Melhor opção, na minha opinião. Porque o Breno Lopes é um jogador para entrar no decorrer da partida. O Hendrick, o Abel, não vê a hora dele partir para a Espanha. Então, acho que é importante saber disso. O John não está pronto, porque é um molecote. E jogar contra o Boca não é fácil, então acho que... Mas você não mexe muito nessa formação, eu entendo você não mexe muito na estrutura do time? Não, porque o atacante ele tem que saber jogar nas 3 posições. O Rony jogava aberto. O Rony é de origem do lado, então, né? Então o Rony não vai ter problema. Agora, o Flaco Lopes, ele quando joga pelo meio, ele é inteligente, ele é bom jogador, só que ele teve poucas oportunidades com o Abel. E a oportunidade está aí agora, né? Exatamente. Se fosse o Abel, faria isso, porque vai permanecer com o mesmo esquema que vinha jogando com o Dudu. Ele não mexe no esquema, mexe nas peças apenas. Sim, só assim, claro, deslocando o Rony já jogava, sempre jogou pela beirada. Porque se ele deslocou o Arthur, que é do lado direito, ele deslocou o Arthur e o Arthur não funcionou por ali, ele matou o Arthur, né? Então deixa o Arthur por ali, você coloca um homem de origem na cabeça de área. O Flaco Lopes é de meio mesmo. E o Roberto Pereira, que o Abel queria, não vem. Vai continuar lá na Udinese. Na Udinese. Tá? E aí já estão críticas novamente a presidente do Palmeiras. Agora, falando sobre o Dudu, voltando só um pouquinho nesse tema, o Dudu deve ficar entre 9 meses e 1 ano fora. Ele ainda é jovem, vai fazer 32 anos em janeiro, mas acho que é um dos piores momentos para um atleta. Sem dúvida nenhuma, Michele. Nenhum jogador espera machucar, até porque o joelho, na gíria do boleiro, é o seguinte, o joelho é o coração do atleta. Machucou o joelho... Ele não tinha tido um problema antes também, que ele ficou afastado um tempão? Mas foi de lesão muscular, não foi articular, né? Foi muscular. Então, machucou o joelho do atleta, seja uma cirurgia simples, no caso que é a artroscopia. Você volta em menos de um mês. O joelho não volta mais ou menos. Não tem jeito. Não? É impossível. Ele vai aprender a conviver com as limitações da pós-cirurgia. A gente fica aqui na expectativa para ver você de volta jogando com todo o seu talento, viu, Dudu? Seguinte, o Corinthians abriu as
Portas da Esperança. Exatamente. Assim, já contei. E ó, não tem medo de mostrar, tá mostrando ali o trabalho, hein? Parabéns, Lucha, parabéns, Coringão. É claro que o repórter mais vivão do Brasil marcou presença. Vamos conferir o que o Thiago Salazar descobriu por lá. Fala pessoal, bom, depois do domingo de folga, o Corinthians voltou aos trabalhos aqui no CT Joaquim Grava e o técnico Vanderlei Luxemburgo abriu parte do treino para a imprensa. A boa notícia é que a gente pôde perceber Renato Augusto totalmente recuperado das dores musculares, portanto, de volta à disposição depois de ter ficado de fora do derby contra o Palmeiras. O mesmo vale para Fagner, ele que estava um tempo afastado por causa de uma lesão na panturrilha. Bruno Mendes continuam lá com suas seleções, ainda não chegaram, então não fizeram, claro, parte aqui da atividade. Rony e Giovani, machucados, ficaram no departamento médico. E Maicon, suspenso, nem treinou com o grupo. Chamou a atenção, inclusive, que o Biro, nesse momento, junto ali com o Rafael Ramos, eles também foram por um campo à parte, ficaram de fora, aparentemente, do trabalho tático. E mesmo sem a gente poder assistir o trabalho tático, deu para observar os coletes sendo preparados no campo. E a tendência é que o Vanderlei aposte novamente no 4-3-3 para esse retorno da data FIFA. O Corinthians agora pega o Fortaleza na quinta-feira, depois tem Botafogo, tem Grêmio, antes da semifinal da Copa Sul-Americana, de novo contra o Fortaleza, um jogo na Neoquímica Arena e o outro jogo lá no Castelão. É isso, gente. Corinthians que segue o seu trabalho e a gente segue acompanhando daqui. Até! Muito bem, dava mostrando aí as imagens? É, Coringão, tá chegando. E aí vai ser um jogão, hein? Vai ser um jogão. Fala, Miller. Olha, Michele, o jogo contra o Fortaleza, acho que é o jogo da temporada, né, do Vanderlei, do Corinthians, até porque ir para a final de uma Sul-Americana é um título importante, né, que todo mundo sabe que dá vaga para Libertadores, entra dinheiro no cofre do clube, é muito importante esse título e esta classificação diante do Fortaleza. Eu acredito que o Corinthians vence o Fortaleza aqui em casa, na Neoquímica, diante da sua torcida, da atmosfera. Eu acho que o time de Fortaleza, por mais que esteja bem no Campeonato Brasileiro, esteja bem nas Copas, tem o único treinador já há mais tempo que o Corinthians é favorito. Se o Corinthians, lógico, o Renato Augusto deve jogar na garrafa, deve voltar, jogar. Até porque o Renato Augusto está 15 dias parado. Eu acredito, Michele, que o Corinthians vence e no mata-mata, Michele, a primeira partida venceu bem, está classificado. E o Yuri Alberto estava lá em Campos do Jordão. Encontrei ele lá. Então, o Corinthians, ok, vira o foco para a semifinal contra o Fortaleza, mas antes disso tem jogos, até mesmo com o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Tem contra o Grêmio, o Corinthians não pode descuidar. A partida que está faltando. Tem a partida que falta, tem Botafogo. Ele tem compromissos antes da primeira partida contra o Fortaleza, que acontece em São Paulo, e depois a decisão lá no Castelão. O Corinthians ele tem que se utilizar desse primeiro jogo, como vai jogar em casa, já até como preparação para o jogo contra o Fortaleza, mas não pode descuidar em nenhum momento do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ainda está indefinido nas duas últimas colocações ali, dos dois primeiros que estão na zona de rebaixamento. Tem uns 4, 5 brigando, né? Tem uns 4, 5 brigando, e qualquer vacilo pode complicar. O Corinthians, olha só, Miller, se ele ficar muito de olho na Libertadores, ele pode, na Sul-Americana, ele pode chegar no primeiro confronto contra o Fortaleza na zona de rebaixamento. Nossa. Isso é muito ruim. É muito ruim. Então, é separar bem as coisas, distinguir bem as coisas para que a situação possa acontecer de uma forma mais natural. O Corinthians vai ter que aprender a lidar com esse dilema, né? De tentar vencer no Campeonato Brasileiro e vencer bem o Fortaleza em casa na primeira partida. Vencer no Campeonato Brasileiro é o que é mais difícil. É que é o mais difícil. Vai ter palpitômetro? E é o que vai dar ânimo, o que pode dar moral para que o Corinthians faça um bom embate com o Fortaleza nos dois jogos. Se você chegar numa condição muito ruim no Brasileiro para enfrentar o Fortaleza nas semifinais, o aspecto moral você está muito complicado. Então, os jogos do Brasileirão para o Corinthians valem demais esses jogos que antecedem a partida primeira contra o Fortaleza na Neoquímica Arena. Quando é? O Corinthians tem agora, quinta, né? São mais 3 jogos ainda pela frente. É quinta-feira agora o jogo? É com Fortaleza, mas pelo brasileiro. Pelo brasileiro. Tá. Não da Sul-Americana. Não da Sul-Americana. Depois tem Grêmio. Mas esse primeiro contra o Fortaleza já vai dar uma temperatura. Isso. Já vai dar um termômetro, certo? É lógico. No próximo domingo vai rolar o Flamengo. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil. São Paulo e Flamengo.
Flamengo e São Paulo, na verdade, né? Porque é no Rio. Flamengo e São Paulo. Por mais que a expectativa tricolor esteja lá em cima, na última vez que o São Paulo chegou na final da competição, um ídolo bem conhecido acabou estragando a festa do tricolor. De quem será que estamos falando, hein? As imagens que você está acompanhando aí agorinha são do dia 5 de julho de 2000, data do primeiro jogo da finalíssima da Copa do Brasil daquele ano. De um lado, o São Paulo, em busca do título inédito, do outro, o Cruzeiro, já de olho no terceiro título da competição. E por que raios que a gente tá lembrando justamente agora desse jogo, hein, Zé Paz? Porque aquela primeira partida no Morumbi, que terminou empatada em 0-0, tinha sido até hoje a única decisão do tricolor na história da Copa do Brasil. Como esse encontro no Morumbi acabou sem gols, a coisa ficou mesmo ali para ser decidida no Mineirão no jogo da volta. E aí, o São Paulo perdeu o título por causa, veja só você, de uma atuação memorável de um dos maiores ídolos do clube, mas que naquela final estava jogando pelo Cruzeiro. E é ele quem vai contar neste exato instante como que foi a partida lá em Belo Horizonte, partida que o São Paulo abriu o placar com o Marcelinho Paraíba. Tá contigo, Miller! Aquela partida, ela foi rica em detalhes, né? Detalhes interessantes e decisivos também, porque eu, Marcelo Ramos e Fábio Júnior, a gente estava no banco. A gente entrou, o falecido Beneci, né? Miller, Marcelo, Fábio, vem. A gente foi pro jogo. Eu nem escutei o treinador falou pra mim, já saí fora, já entrei no campo já. E aí aconteceu aquelas jogadas, né? O primeiro gol do Fábio Júnior. Eu tinha uma jogada com o Ricardinho que a gente fazia constantemente nos jogos, né? Ele já sabia que eu protegia bem do zagueiro e ele toca pra mim, o Ricardinho. Eu domino a bola, protejo do Rogério Pinheiro e dou um tapa pro Fábio Júnior. O Fábio Júnior entra, ele batia bem na bola e faz o gol de empate. Depois aconteceu aquele lance da falta do Giovani, né? O Giovani ele batia bem, né? Colocada e forte. Ele queria colocar a bola. Só que eu falei pra ele assim, ó, você não vai colocar a bola, porque a falta tá muito perto. Você faz o seguinte, você solta o pé na cara do Rogério. Como você chuta muito forte e tá muito perto, com certeza ele vai rebater e tem eu, Fábio Júnior, Zé e Marcelo Ramos pra pegar o rebote e fazer o gol. Foi beleza. Foi o que aconteceu. Mas quando ele foi bater a falta, a defesa do São Paulo abre, né? Que o Donizete dá um tranco assim na barreira, a barreira abre e a bola passa por debaixo da barreira, lógico, matou o Rogério porque tá muito perto, não dá tempo do goleiro cair. E foi o gol da virada e o gol do título. Cê vai me desculpar, Miller, o São Paulino te ama, mas ó, que o passado fique no passado. É tudo que a massa tricolor deseja, meu amigo. E que o final, ou melhor, a final, seja feliz pro São Paulo nessa edição da Copa do Brasil. O que você lembra, Miller? Que legal, que classe, né? Que você lembra desse jogo? Assim, o primeiro jogo foi 0-0 aqui no Morumbi, né? E a decisão ficou pro Mineirão. E aí, é como eu falei na reportagem pro Paz, eu estava no banco, eu, Marcelo Ramos e o Fábio Júnior, né? E o nosso treinador colocou um esquema só com Oséias lá na frente, com o tal tradicional 4-5-1, né, Garrafa? Mas o que você estava fazendo no banco? Pergunta pro treinador. Era o Levir, né? Não. O Levir estava no São Paulo. O Levir estava no São Paulo. Marco Aurélio. O Marco Aurélio. E aí? Não, tá explicado. Tá explicado. Então o que acontece? Aquela partida o São Paulo jogou bem. Tanto é que começou vencendo. O gol do Marcelinho bate a falta, o André falha, faz 1-0 o São Paulo e o Cruzeiro não conseguia envolver o São Paulo estava bem na partida. E aí? Né? Faltando 15 minutos para acabar o jogo, o Beneci chama nós três, a gente entra, né? Tá acabando o jogo já. E aí, em 3 lances, assim, 3 lances, nós viramos a partida, né? E conseguimos o título inédito, difícil, né? Porque o São Paulo... Gente, ainda bem que ele colocou vocês. Não, mas não era pra gente, em detalhe, não era pra mim entrar, nem nós entrarmos. O Marcelo Dijan estava no banco também. O Marcelo Dijan vira pro treinador e diz, aliás, e diz pra ele assim, olha, nós estamos jogando mal,
Nós estamos perdendo e tá acabando o jogo. Você não vai fazer nada? Você tem o Miller, Fábio Júnior e Marcelo Ramos. Esse trio, até hoje, sempre jogaram junto. E aí? Coloca os três pra ver o que acontece. Aí ele colocou. Ele colocou nós três. Vocês E aconteceu vocês aquilo, ó. aqueceram. Aliás, se puder voltar. tapinha, ó o Se tapinha. puder voltar, tá? Yuri Alberto, se ele não estiver assistindo, alguém manda pra ele. Fazer parede não é a bola bater em você e voltar. A bola bate em você, você domina, escora no zagueiro e busca quem tá chegando ou faz o giro. Isso aí? É. Alto Dá uma olhada. lance. Pode voltar. Se puder Não, tem voltar. que voltar, Olha, Alan. ó, a bola Gente. não bate e explode, ó. Ele dominou. Olha o que ele faz. Não, e ele tava com uma marcação fortíssima em Olha cima lá. dele. Ó o Rogério tapinha Pinheiro, que né? ele dá. Mas então, ali tem Michele, tem a manha do atacante. O que acontece? Ele Eu escora em cima do zagueiro. protejo mesmo. O Rogério Pinheiro achou que eu ia girar pro meu lado direito. Só que eu domino e já dou o tapa pra esquerda. Isso. Quer dizer, aí eu tiro o raio de ação dele cortar a bola. Ele já estava saindo para proteger pelo lado direito e você Isso. já Como sabe... ele tá protegendo, ele não sabia que eu dominei e toquei. Então foi em fração de segundos. Não, ó, Aí eu matei o Mas, corte Michele, dele. é impressionante. Isso aí não dá pra ensinar, porque isso aí é É talento improviso, puro. exatamente. É improviso, Exatamente. é genialidade. Não, tudo bem, não. né? Ensinar essa de você ir Talvez para um lado e para o assistir, outro, ok. se inspirar. Mas, gente, pelo menos dominar a bola não é possível. Olha só, parou. E parece tão fácil, né? Tranquilidade. Para com o lado de fora do pé, né, E a Miriam? gente tá vendo na câmera lenta, Dá uma né? olhada. Ó, Eu domino, Ó, que eu domino com o lado de fora do pé, e bate e passa com o lado de dentro. passo com o lado. Então, muito rápido, o Rogério É Pinheiro. tudo muito rápido. Quando ele virou, o Fábio Júnior estava Ai, fazendo não gol. percebi. Ali, ó. Quer ver? Na Nossa, outra imagem, eu na vi outra isso imagem agora. você vai ver, Michele. Aí, Olha, lado de fora e agora lado de dentro. Lado de fora, lado de dentro. Olha, volta de novo, gente. É muito lado de difícil. fora e lado de dentro, cara. Quando Aqui, ó. aproximar, você vai ver, fica bem claro, ó. Lado de Olha fora. lá, e lado de fora, lado de dentro. Ah, Michele, aí não é um giro tradicional, é um giro de improviso, entendeu? Então eu girei o corpo para dentro, né, que eu estava dentro da área do São Paulo, eu girei o corpo para dentro e dei o tapa para fora. Onde você aprendeu a fazer isso, garoto? É o É o dom, exatamente. É o instinto. No instinto e o improviso, né? Eu acho que o improviso o zagueiro não imaginava o que eu ia fazer. Nem Lógico. você acha. Você não conseguiu Não, por pensar. causa que Isso aí ele imaginava que eu ia Não. proteger e ia segurar. Ele já sabia que estava numa roubada. Porque quando o Miller encosta, Exatamente. ele já olha. Ele Um abração escorou. pro Rogério Eu tinha o Pinheiro. poder de antecipação do zagueiro. O Rogério Pinheiro, que eu conheço bem, eu era setorista do São Paulo nessa época. Quando o Rogério Pinheiro, ele sente que o Miller encostou, sabe o que ele pensa, na realidade, Ai, conhecendo? meu pai. Ele fala, eu estou na roça. Não é porque ele está aqui, porque trabalha com a gente, não. Porque o Miller era dos diferentes. Não é porque, não estou falando com você. E essa jogada do Ricardinho... Eu já sabia o que- Ricardinho, a gente tinha essa jogada. O Ricardinho sabia que quando eu segurava o zagueiro, Era pra ele vir. ele tocava no meu pé e eu ajeitava pra ele e ele batia. Pode a gente ver, fazia isso constantemente. pode ver, Michele, que quando o Miller tá dominando, o Ricardinho Ah lá. tá indo, olha lá, Já ele já tá vai indo, ó, indo, já ele já tá vai. indo. Só que eu Ele sabia... tá correndo sem a bola. Só que eu sabia que o Ricardinho tava marcado. E o Fábio Júnior tava passando. E o Fábio Júnior, eu falei, Fábio, quando eu dominar a bola, você passa, que você vai receber. E foi o que aconteceu. Eu tô torcendo Foram, aqui. foram os detalhes que resolveram. né? É uma arte, é uma obra de arte, viu, né, viu, gente? É meu uma amigo? pintura, né? Seguinte, emocionante. A Marina Buffon volta para conversar agora e atualizar a situação no São Paulo. Mar, o que você separou do tricolor pra gente? É isso mesmo, Mia. A gente está falando de Copa do Brasil. No entanto, São Paulo não pode esquecer que agora, quarta-feira, vai enfrentar o Internacional lá no estádio do Beira-Rio, às 9h30 da noite, abrindo a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor é o 11º colocado, como a gente já vem falando aqui, tem que prestar atenção sim no Brasileirão, porque a Copa do Brasil, caso fique com o vice, né, não vai garantir nenhuma vaga para a Libertadores do ano que vem. Então tem que voltar a vencer, ainda mais pensando que fora de casa o São Paulo não vai bem, não conseguiu vencer ainda com o Dorival Júnior, né? Então, na quarta-feira vai ter esse jogo e também no mesmo horário, mas lá em Cariacica, já que o Maracanã está se preparando aí, né, para receber a final da Copa do Brasil, o Flamengo vai receber o Atlético Paranaense no mesmo horário. Então, esses dois jogos na quarta-feira, porque eles se enfrentam no domingo, então, pela primeira final da Copa do Brasil.
Para esse jogo, o técnico Dorival Júnior já sabe que não vai poder contar com o zagueiro Arboleda por 2 motivos. Primeiro, ele está suspenso, né? Ele recebeu o cartão vermelho no banco de reservas no último jogo do São Paulo contra o América Mineiro. E também, de qualquer forma, ele está servindo a sua seleção nesse período aí de eliminatórias. Vai jogar amanhã à noite, então muito provavelmente não estaria à disposição também para essa partida. O mesmo acontece com o Rames Rodrigues. A Colômbia chamou ele foi para lá, muito provavelmente também joga amanhã e não vai ter tempo hábil aí para se recuperar e também jogar na quarta-feira lá no sul do país. Um outro caso é o caso do Wellington, lateral esquerdo, que foi chamado para um amistoso, para esses amistosos, né, da seleção sub-23. No entanto, com essa fatalidade, esse terremoto que aconteceu no Marrocos e matou aí mais de 2.000 pessoas, infelizmente, esse amistoso foi cancelado, obviamente, e a seleção retorna antes, então, muito provavelmente o Wellington, então, pode ser uma peça que o Dorival Júnior vai utilizar na lateral esquerda. Mas eu quero saber uma coisa de vocês aí, Mi. O São Paulo está um tempo maior do que os outros clubes aqui, que ficaram parados na data FIFA, sem jogar, porque aquele jogo contra o Coritiba foi remarcado para 27 de setembro. Então o São Paulo está mais tempo sem jogar. Vocês acham que esse jogo contra o Inter devia ir com força total, pensando de fato na tabela do Brasileirão? Ou deveria o Dorival colocar um time misto, como ele vem fazendo, pensando na final da Copa do Brasil? Me falem aí. Nossa, difícil essa pergunta. Tipo, o Tostines vende mais do que a fresquinha vende mais. Eu acho que tem que colocar o que ele tem de melhor. Muito tempo parado não pode, não. Muito tempo parado. Tem que pegar o ritmo. Não é possível. Você vai ficar quanto Vai tempo poupar? parado para ir para um jogo, uma decisão de campeonato? Não, tem que pôr esses caras para jogar. Tá demais essa frescura. Não sei o que o Miller pensa, mas eu não. Joga e joga, certo? Joga e joga agora. Joga e joga. A pior coisa para um jogador, Michele, ficar parado. é ficar 15 dias treinando. É um saco, todo mundo sabe O disso. jogador não gosta de treinar, né, Miller? O jogador gosta de jogar, exatamente. Eu sempre falo isso aqui. E não é diferente com os jogadores do São Paulo, né? Vai jogar a próxima partida contra o Inter, né? Isso. Tem que jogar com a força máxima, né? Com exceção do Rames aí, como a Marina falou. Mas o São Paulo tem que jogar com força máxima. Agora, é claro que se aproximando da primeira partida contra o Flamengo, aí o Dorival, claro, sem dúvida nenhuma, que ele vai poupar alguns titulares. Até porque esse Não, mas esse jogo do Inter já é o que antecede. Não, mas ele vai entrar com força máxima. Ele entra com força máxima e depois... E força máxima de novo. Durante o jogo, aí você pode tirar alguém que está ali, mas você tem que começar com o que você tem de melhor. Senão você não cria esse entrosamento que você tinha com esses 3 jogadores que a gente viu. Exatamente, quanto mais joga junto, melhor. Né? E deixar muito tempo o jogador parado não é bom, Michele. Bom, seguinte, Thiago Salazar volta para o Gazeta Esportiva, mas dessa vez é ao vivo, para atualizar o mercado da bola. Ah, não, tá? Salazar, Bruno Mendes está de malas prontas, Salazar? Que isso? Malas prontas? Quem que falou isso daí, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Vamos falar de Bruno Mendes, vamos falar de Pedro, do Írio Monteiro Alves. Daqui a pouquinho tem muita informação para vocês. Primeiro, que tal conhecer aqui, para quem não conhece, o CT Joaquim Grava? Pelo menos um pedaço, vou mostrar para vocês. A gente está no lounge de entrada aqui do CT Joaquim Grava, um espaço que fica para a imprensa, né? O torcedor não pode vir para cá, apenas quando tem algum evento, alguma ação do próprio clube. Aqui que a imprensa normalmente toma um cafezinho, bate um papo. Aqui nessa mesa o Wanderson está aqui, ele estava cobrindo o treino do Corinthians do Vanderlei Luxemburgo. Fala, Wanderson, ele está separando as fotos ali, porque aqui normalmente fica cheio de fotógrafos, a hora eles vão lá no campo, tiram as fotos, vêm para cá, usa a internet, usa tudo. E aqui, nessa sala aqui, é onde acontecem as entrevistas coletivas. Ali eu vou pedir para o nosso Márcio filmar, tem o degrau ali, onde os cinegrafistas colocam as câmeras, nós temos as cadeiras para os jornalistas, ali a bancada onde o pessoal normalmente concede a entrevista coletiva. Acabou a entrevista coletiva, principalmente se o pessoal de mídia impressa vem para cá, corre para essas mesinhas aqui, essas baias, para se conectar, sentar aqui, correr com o material, escrever para colocar tudo no ar. Enfim, um pouco para vocês do CT Joaquim Grava, que olha, é muito bom, é muito grande, é muito moderno. Naquela porta preta, ela dá acesso ao campo. Ela está fechada agora, claro, mas é por ali que a gente tem acesso aos 4, 5 campos que tem aqui no CT Joaquim Grava, Michele. E sabe quem não estava aqui no campo? Bruno Mendes. Como a gente viu aí na matéria mais cedo, o Bruno Mendes está com a seleção do Uruguai, por isso não está treinando aqui, mas o nome dele foi envolvido mais uma vez nessa negociação de renovação ou não renovação do Corinthians, e eu tenho uma informação e uma atualização dessa situação para vocês. O Bruno Mendes, de fato, despertou o interesse do Flamengo. Pessoas ligadas ao Flamengo
procuraram o staff do Bruno Mendes. Até aí, tudo bem, foi um interesse. Né, perguntar, e aí, como é que é? Será que ele gostaria de vir? Quanto que ele ganha aí? Quanto que a gente poderia oferecer? Perguntar como é que está a situação. O Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians só até o final desse ano, então ele já pode assinar um pré-contrato, se ele quiser, e sair de graça em 2024. Fica aqui até dezembro e vai embora de graça. Mas o Corinthians está tentando renovar esse contrato dele. A prioridade do Bruno Mendes é sair daqui, sair do Brasil. Futebol europeu. O problema é que até agora não chegou proposta para ele. Então cresce a chance do Corinthians conseguir essa renovação. Mas de repente aparece o Flamengo como interessado, vira um empecilho. O que eu posso falar para vocês é que o Corinthians não vai entrar em leilão. O Corinthians fez uma proposta de renovação, mas essa proposta provavelmente não vai sofrer uma grande alteração se outro clube, o Flamengo ou qualquer outro, vier apresentando uma proposta melhor. O Corinthians entende que fez e está fazendo o que pode para segurar o Bruno Mendes. E ainda mais, então um ponto importante que eu ouvi hoje, que o Lucas Veríssimo chegou, é um jogador titular, salário alto, fica aqui até o meio do ano que vem, o Corinthians pode tentar segurar ele depois em definitivo. Então o Corinthians entende o seguinte, quer que o Bruno Mendes fique, proposta está na mesa, mas o Timão não vai entrar em leilão. Tá certo o Corinthians nessa ou tem que pagar mais para segurar o Bruno Mendes? Eu vou passar a bola para vocês debaterem, daqui a pouquinho eu volto com uma outra notícia de mercado, essa um pouquinho mais espinhosa. Ixi, Maria, Salazar e suas notícias espinhosas. E aí, o Corinthians tem que entrar no leilão ou não? Ofereceu, é isso que tem, se quiser fica, se não, tchau. É um direito do Corinthians, né, da diretoria tomar essa posição. Tem que olhar para o elenco, ver da necessidade do elenco, conversar com o treinador, se é importante a permanência do Bruno ou não. É verdade que o Veríssimo, ele entrou e tomou conta da posição, mas o Corinthians tem um problema pela lateral direita, o Bruno Mendes tem resolvido por ali. E outra coisa, hoje você não monta apenas um time, você tem que ter um elenco. Mas aí são valores, né, Michele? Quanto que você vai pagar pelo Bruno Mendes? O Salazar me falava ontem, vai pagar 500 pau por mês por um jogador reserva? Aí é questão do Corinthians verificar. Eu não abriria a mão do Bruno Mendes, eu estou falando do aspecto técnico, da qualidade, pelo pouco que o Corinthians tem. É um jogador que é muito útil nesse momento. Agora, aspecto financeiro é com a diretoria. E aí, Miller? Mas só que sabe o que acontece, Michele? O Bruno Mendes, desde o começo, ele já demonstrou que não quer ficar no Corinthians. Eu acho isso, não quer ver É bem embora. verdade. Foi feita uma proposta, ele nem disse sim, nem disse não. Tipo assim, vou esperar acabar o campeonato. E tem mercado? Tem. Aqui Então, no Brasil, pronto. principalmente, né? Mas no Corinthians, ele não quer ficar. Então se não quer ficar, tchau. Porque eu acho que o Corinthians é muito grande para ficar nessa situação. O Salazar vai voltar agora. Volte aqui, Salazar, por gentileza, conte para nós. O que é essa coisa espinhosa aí que você estava falando? A torcida corintiana ficou angustiada. Olha só, Michele, a situação é tão delicada que o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, vai hoje, na verdade, está agora no Parque São Jorge, porque ele foi convocado pelos conselheiros do clube para dar explicações. A reunião tem lá uma pauta sobre plano de fiel torcedor e tal, mas tem uma outra pauta que é mais importante, a gente vai abordar aqui, que é o Pedro. Lembra do Pedro, atacante de 17 anos, que segundo o Cássio é a maior joia, o jogador mais talentoso que surgiu da base. O Cássio disse que, na opinião dele, de todos que ele viu aqui, é o mais talentoso que ele viu. Portanto, o Pedro foi vendido ao Zenit ali por quase 48 milhões de reais. O Corinthians vendeu 50%, manteve 30%. E, à época, o presidente Duílio Monteiro Alves ainda destacou o seguinte: ele não vai embora agora, ele só vai embora em dezembro. O Corinthians ainda tem mais de 6 meses para utilizar o Pedro. E o Corinthians precisa dele. Jogador rápido, habilidoso, joga ali naquela ponta esquerda, onde hoje o Corinthians não tem mais o Roger Guedes. Enfim, o problema é que desde o dia 11 de julho, estamos em 11 de setembro, ou seja, 2 meses, o Pedro nunca mais entrou em campo. Ele jogou contra o Universitário, saiu ali com uma lesãozinha, já logo, rapidamente, ele ficou bom, um probleminha nas costas. Só que o Luxemburgo deixou ele de fora da maioria dos jogos, inclusive nem relacionado para a maioria dos jogos. Chegou a relacionar ele para 6 ou 7 partidas,
mas não utilizou mais. O Pedro não entra em campo há 2 meses, desde que foi vendido ao Zenit. E aquele discurso do Duílio Monteiro Alves, de que seria importante ter o jogador para essa reta final. O discurso do Cássio, de que ele era o jogador mais talentoso. A ausência do Roger Guedes, que abriu aquela vaga ali justamente onde joga o Pedro. E até agora ninguém tomou essa titularidade. Ora é o Juan, ora é o Biro, ora é o Mosquito, cada hora é um que joga por ali, ninguém assumiu essa posição. Então por que o Pedro não tem mais espaço com o Vanderlei Luxemburgo? O Duílio vai ter que explicar isso aos conselheiros do Corinthians na noite de hoje, porque eles querem saber lá. Ninguém está entendendo. Então vou passar a bola para vocês. O que vocês acham? Lucha está certo? Jogador vendido não tem que entrar em campo? Ou ele deveria aproveitar o Pedro, assim como, por exemplo, lá no Palmeiras, o Endrick tem jogado pouco, mas tem sido utilizado, mesmo vendido para o Real Madrid. Enfim, esse é um tema que está dando o que falar aqui, Michele. Passo a bola para vocês mais uma vez. Um abraço. Um abraço. Jogador vendido não vai entrar em campo, então vai embora direto. Senão, como é que é? Se o jogador está à disposição... O Corinthians está pagando salário? Sim. Então claro. tem que trabalhar, Mas é uma situação parecida com o caso do Endrick. Sim, mas né? o Endrick está à disposição. Está à disposição. O Abel tem até utilizado, mas o treinador não vê com bons olhos, e quem escala o time é o treinador, não é conselheiro que vai cobrar, não adianta. Então tem que mandar o técnico embora e falar, vendemos jogador, você vai escalar o cara. Porque quem escala é o treinador. E treinador, de um modo geral, ele não vê com bons olhos colocar o jogador em campo. O Vanderlei, ele é recorrente, acontece a história do Luizão que estava vendido para o Borussia da Alemanha e pôs o Luizão para jogar, tal, não sei o quê, o Luizão machucou o joelho, estourou o joelho, não foi pro futebol da Alemanha. Então, não sei não se o Pedro vai jogar com ele, mas esse conselheiro pressionar para cima do Vanderlei, não sei se vai colar não. Não cola, acho que Não, o Vanderlei já falou isso várias vezes, né? Vendeu, pode ir embora. Eu não vou utilizar, até porque ele tem outros jogadores na posição, né? Eu prefiro isso também, vendeu, vai embora, né? Exatamente, concordo. Até para a cabeça da pessoa é melhor, eu acho. Resultado da enquete, Fernando Diniz deve ficar no comando da seleção brasileira até a Copa do Mundo? A maioria respondeu que sim, 58% dos votos. Não é tão grande a diferença. Não é uma diferença tão grande, 58-42, ele é quase um empate técnico, mas é que é muito cedo para a gente falar de qualquer coisa sobre Fernando Diniz, principalmente pelo aspecto que foi um jogo, gente. Sim. É um jogo. E aí, respeitando todas as opiniões e torcedor, todo mundo, né? Não, porque olha, é uma outra seleção. Gente, foi contra a Bolívia, foi um jogo só, se não tivesse o Diniz, qualquer outro treinador que tivesse ali, a seleção brasileira, os jogadores na boca do túnel, né, Miller? Na boca do túnel poderia resolver. Vamos resolver esse jogo aí? Eu já falei, nenhum jogador que joga na seleção atualmente, Michele, nos seus clubes, nenhum é artilheiro do seu time. Nenhum. Então, quer dizer, tem que esperar um pouco, porque a seleção brasileira realmente ela ficou muito para trás em relação às seleções europeias. Agora, o que chamou a atenção já nesse treinamento lá em Lima, no Peru, e as notícias vão chegando para a gente, foi duas questões. Uma do Diniz, ele já comentou com o Casemiro que a bola vai passar muito por ele no campo. E outra, ele trabalhou com uma das linhas com o Neymar e o Richarlison vindo fazer aquela saidinha lá atrás, Miller. A linha da frente, os jogadores estranharam. Sabe aquela saidinha que dá? O Neymar vindo buscar o jogo aqui atrás. O Neymar até que vai, mas o Richarlison... Isso causou surpresa, enfim. Ou seja, por quê? Porque o Neymar não é de voltar. Né? O Diniz é muito cobrado. Quando um atacante sai da sua posição e volta... Ele é um volante, praticamente. Um adversário marca 2 do Brasil. Entendeu? Então, por isso que é estranho um atacante sair daqui da frente e ir lá para trás. Tá morto. Não aguenta depois. E outra, tem um detalhe. O segredo não é a bola passar muito pelo Casemiro. O segredo é como é que o Casemiro vai se posicionar para receber essa bola. E aí tem esse detalhe, ou seja, todas essas alterações, essas possibilidades, você coloca o Neymar nessa primeira linha para saída de bola, depois você coloca o Richarlison, isso leva tempo. E o Richarlison, para mim, ele futuramente não será titular com o Diniz. É o seguinte, sentindo isso, né? Quer saber como é que o Brasil tem que fazer amanhã? Pode pôr na tela, diretor. Pode pôr na tela. Como é que é? Aí. É isso aí, ó. Tá vendo? Não, isso aí tem que entregar pro Salazar esse material. Dentro, fora e tapinha. Onde eu tava posicionado? Dentro manda pro Salazar esse material, entregar para Yuri Alberto. É assim que se domina uma bola, gente. Se protege, né? Se protege, ó. Dá uma olhada, ó. O zagueiro não consegue ver a bola. Não tem jeito. O Rogério Pinheiro não vê a bola, dá uma olhada, ó.
Ele tá tentando E ali... o Miller podia até ter a opção de ali, de repente, cair, tentar fazer um pênalti, mas ele não. Mas o cara é tão craque. Já sabia o que ia fazer com a bola. Exatamente, como eu falei, eu tinha duas opções. Devolver pro Ricardinho. Ou fazer o giro pela direita. Ou dar a bola pro Fábio, como eu Ai, fiz. que campeão. Gente, acabou, meu povo. Amanhã Ei, tem mais, beleza. tem muito mais. Obrigada pelo seu carinho de estar aqui com a gente. Tchau, Miller. Tchau, Garrafa. Tchau, tchau. Jornal da Gazeta.